Bem-vindos mais uma vez à nossa classe de História da Igreja 2. Estamos estudando a Igreja Moderna, o período da Igreja Moderna que se extiende desde 1648 hasta 1945. Em la classe de hoje dia, quero começar falando sobre um dos movimentos muito importantes deste período, que são as missões modernas. En la clase passada, hablamos cerca de la importância del movimiento moraviano, que impulsionou la maior reunião de oração de todos os siglos, de todos os tempos, que incluso durou mais de 100 anos. E como consequência, como efeito, tuvo los grandes avivamientos de la historia y también las misiones modernas. Entonces, las misiones modernas sucederam em vários momentos. La primeira oleada foi a las costas. En el siglo XVIII hubo unos esfuerzos misioneros de parte de los protestantes. O primeiro foi da Universidade de Halle, em Dinamarca, que enviou missioneiros à la costa de la Índia. Mais impactante e duradeira foi a missão de los moravos, como já hablamos, chamada El Amanecer de las Misiones Protestantes. Eles enviaram missioneiros a muitos campos e lograram enviar a um missioneiro para cada 60 membros que tinham, uma proporção que não se ha vuelto a lograr hasta la fecha. Hoje dia, há igrejas que têm miles de membros e não enviam nenhum missioneiro, lamentavelmente. El parte de las misiones protestantes foi inglês, podemos dizer que el partir de águas, podemos dizer assim, de las misiones protestantes foi inglês chamado William Carey, quem despertou a la igreja e chegou a ser conhecido como el padre de las misiones modernas. Uma libreta que escreveu Carey, chamada Uma investigação sobre a obrigação de los cristianos de usar meios para a conversão de los paganos, desafiou a la igreja evangélica a estabelecer agências missioneiras, ou seja, meios, e enviar missioneiros a los continentes não cristianos. Al princípio, a resposta a este humilde zapatero, que era o que Carey era de profissão, não foi muito alentador. Quando Deus escoja ganar a los paganos, não lo hará sem nossa ajuda e sem la tuya, decía William Carey. Vai salientar que William Carey era um zapateiro, pero era um homem que estudou e se preparou para que pudesse ser enviado como missioneiro. Por sua insistência, os bautistas de Inglaterra formaram uma agência missioneira e lo enviaram à Índia. Dentro de pouco tempo, houve 3 agências missioneiras em Inglaterra, 2 em Escócia, uma em Holanda e uma em los Estados Unidos. A los 25 anos se podia contar 25 agências missioneiras. Por fim, se havia estabelecido uma estrutura de apoio para o movimento missioneiro entre as igrejas evangélicas, basadas em la oração, em el apoio econômico e em las agências missioneiras. A Igreja Evangélica de Europa dominou em esta primeira oleada e com muito sacrifício lograram estabelecer igrejas em las islas do Pacífico e do Caribe e de las costas de África e Ásia. A maioria de los misioneros que chegaram à África morreram de la malaria dentro de poucos anos e muitos de seus suplentes les seguiram, impactando suas pertenências em ataúdes.
Sua entrega radical é um exemplo e um desafio para nós outros hoje. Esta primeira oleada durou desde 1792 até 1910. Em este, entonces, para los propósitos de los evangélicos, las tierras dominadas por la Iglesia Católica se muestran en blanco en un mapa, mientras que las tierras alcanzadas en rojo. Entonces hay mucho trabajo que hacer. Y respecto a William Carey, que é conhecido como o padre de las misiones modernas, les animo a que também leiam mais a respeito de sua vida, sua biografia, e incluso há películas que retratam como foi seu trabalho em Índia, suas experiências, e hermanos, foi algo muito difícil, muito complicado. Pero estes homens não abandonaram seu chamado e cumpriram a missão que Deus les havia dado. A segunda oleada foi a los interiores de los continentes. Então, miren que a primeira oleada foi em las costas de los continentes, a segunda oleada se concentrou a los interiores de los continentes, ou seja, os missioneros começaram a adentrar-se mais em los continentes para a predicação do evangelho. Mientras algumas vozes estavam dizendo que a igreja já se havia plantado em todo o mundo, um jovem inglês chamado Hudson Taylor estava estudando os mapas e estatísticas do interior da China. Ele lançou o chamado para ir a las imensas poblações em los vastos interiores de los continentes. Em meio de muita oposição, Taylor fundou uma nova agência que foi conhecida como Missão al Interior de la China, que em sua larga história mandou mais de 6.000 missioneiros a la China. E incluso em la história de las missões em China há uma história muito hermosa, muito rica, que é de uma missioneira, uma pequena mulher chamada Gladys, e que hizo um trabalho espetacular em China. Também les animo a que leiam e conheçam respeito à vida desta pequena mulher que hizo um trabalho extraordinário. Foi difícil que as agências já existentes cambiaram seu enfoque para tomar em conta este novo ênfase hacia os interiores de los grandes continentes. Então se formaram 40 agências novas, cujos nomes reflejavam estas novas fronteiras missioneiras. Estas novas agências, em grande parte, eram interdenominacionais e seus missioneiros se apoiavam por fé. Os Estados Unidos dominaram em esta segunda oleada, que começou em 1865 e terminou em 1980. Então, em la primeira oleada, os países de la Europa foram os mais actuantes. Em esta segunda oleada, os missioneiros de Estados Unidos foram os mais actuantes. E aqui há uma diferença que era exatamente que os missioneros se apoiavam por la fé, ou seja, muitos de eles iam a los campos sem terem seu aporte econômico financeiro para su sustento aonde estavam. Então foi algo de hecho muito difícil. Al princípio, os novos missioneiros não tomaram em conta as duras lecções aprendidas por los missioneiros veteranos de la primeira oleada, pero com o tempo lograram grandes avanços. Hudson também foi pioneiro em los métodos missioneiros, como ele foi o primeiro em adoptar a vestimenta china e apesar da resistência e a burla de seus colegas missioneiros.
em que Hudson inovou, porque ele decidiu, já que ele desejava ganhar a los chinos para Cristo, ele decidiu se caracterizar também, se vestir e viver como um chino vivia. Obviamente não compactuava, não concordava e não hacía as práticas religiosas e rituais que os chinos tinham. Pero em sua vestimenta, em sua aparência, em sua maneira de viver, incluso seu pelo, ele se caracterizou como os chinos, para que tuviera mais acesso e mais aproximação para predicar o evangelho, que é algo muito difícil, incluso hoje dia em China. China sigue sendo um país que necessita do evangelho, mientras que o evangelho tem cresce bastante em China. Hubo uma unção especial entre os universitários que resultou em mais de 100.000 estudantes dando suas vidas a las missões mundiais. De estos 20.000, de los quais chegaram ao campo missioneiro. A película muito popular, conhecida como Carros de Fuego, relata a história poderosa de um jovem inglês chamado Eric Liddell, quem viveu e serviu como parte desta segunda ola missioneira. Os tremendos avanços desta segunda oleada se podem notar também. Há mapas que indicam e mostram como foi o avanço e os efeitos deste trabalho missioneiro. A terceira oleada foi a las etnias não alcançadas. Então, miren, a primeira oleada a las costas, a segunda oleada ao interior de los continentes e a terceira oleada a las etnias não alcançadas, a los índios e outros grupos não alcançados. Cameron Townsend, um missioneiro em Guatemala, estava repartindo Bíblias em espanhol quando de repente um indígena Cactiquel, creio que o nome deve ser este, Cactiquel, le hizo uma pergunta muito sencilla, pero a la vez muito profunda. Townsend se deu conta de que havia etnias que estavam aisladas do evangelho, aunque a igreja já se havia estabelecido entre a gente de habla espanhola em Guatemala. Em la Índia, Donald McGraven observava como as diferentes castas em la sociedade hindú separavam grandes populações de pessoas, não deixando que o evangelho passara de uma população a outra. Estes dois pioneiros levantaram a bandeira para as etnias não alcançadas e desde o ano 1940 até o presente se ha visto uma terceira oleada, não a las costas, nem a los interiores, sino a las etnias não alcançadas. Esta nova fronteira missioneira deu lugar à investigação de las etnias, dando assim as estatísticas e perfis que se usam para planear novas estratégias missioneiras. Também isso necessário a criação de novas agências missioneiras especializadas. Townsend formou os tradutores de la Bíblia Wycliffe, uma das grandes necessidades de esta terceira oleada, justamente las etnias não alcançadas, era a tradução de la Bíblia. Então, o missioneiro tinha que ter e tem em muitos casos aún hoje dia a necessidade de ter um preparo para poder fazer a tradução de la Bíblia a estes grupos étnicos distintos. Uma agência que se dedica à tradução de la Bíblia a todos os idiomas de la tierra, que é esta missão Wycliffe, la qual agora tem mais de 4.000 obreiros.
Otras agencias nuevas incluyen a MAF en el servicio aéreo para misioneros aislados, que es también conocido como Asas de Socorro, la Cruzada Estudantil y Profesional para Cristo, InterVarsity, Los Navegantes, Operación Movilización, Juventud con la Misión, que es la JOCUM, Jóvenes con una Misión, y muchas otras. Entonces, todos estos movimientos misionários são muito presentes e alguns ativos hoje em dia, pero aún há muitas coisas para fazer. Incluso muitos pueblos que já foram evangelizados necessitam outra vez ouvir o evangelho porque se enfriou e se distanciaram muitas vezes da palavra. O século XX foi um tempo de crescimento surpreendente da igreja, especialmente em el terceiro mundo. Há 100 anos não existiam igrejas evangélicas em nenhuma parte de Coreia. Agora há mais de 4.000 em la capital Seul e el 25% da população coreana agora é cristiana, coreana del sur, não del norte. Incluso há poucas semanas, uma semana ou duas, o grande líder del cristianismo, podemos dizer assim, dos grandes nomes do cristianismo em Coreia do Sul faleceu, que foi David Yong-soo. Que isso também teve um papel muito importante em las missões em Coreia. E que também les animo a que leiam, estudem e conheçam a história deste homem e seu trabalho na Coreia do Sul. E em toda a Ásia, que teve também algo muito importante. Então, considerando todos estes movimentos missioneiros que se formaram e partiram em este siglo da igreja moderna, queremos falar agora de los movimentos del siglo XIX. El romanticismo, mire, não é romanismo, é romanticismo mesmo. Foi um movimento literário e artístico que influiu em muitas coisas da sociedade em este entonces. O romanticismo foi popular durante a primeira metade do século e se caracterizava por uma ênfase a los sentimentos, la fé, el individualismo e la comunhão com a natureza que se considerava divina. Foi uma reação contra o racionalismo. Influyó el arte, la música, la poesía, el drama y la religión. La fe individual, no la ortodoxia, se convirtió en lo importante. La religión floreció tanto en la iglesia evangélica como en la católica en formas sentimentales, o sea, tuvo un efecto muy fuerte em ambos os grupos religiosos. Schleiermacher, que foi um teólogo alemão, definiu a religião como o sentimento de dependência de Deus. Ele escreveu exatamente influenciado por este movimento romântico, podemos dizer assim. A escola dominical foi outro hecho importantíssimo deste período da igreja moderna. Então, miren que a igreja moderna tuvo muitos hechos e muitos acontecimentos importantíssimos para a igreja cristiana. E um deles foi exatamente a escola dominical, que cresceu e se estabeleceu em muitos países. Incluso, a escola dominical foi de los recursos, de las estratégias que os missionários ocupavam em muitos países onde se estabeleciam para ensinar as escrituras.
Entonces, la escuela dominical tuvo un papel importantísimo en la evangelización, en las misiones también, y en el fortalecimiento de los cristianos y de la iglesia a donde ella estaba se estableciendo. Uno de los grandes prejuicios que nosotros experimentamos en la iglesia contemporánea, la iglesia de nuestros días actuales, es exactamente la falencia de la escuela dominical. Muchas iglesias aboliram la escola dominical, não la praticam, não la tienen em suas igrejas e algumas quando las tienen de forma muy débil, muy ineficiente, muy ineficaz. Entonces, la escola dominical foi um movimento importantíssimo em la igreja moderna. Outro movimento importante da igreja foi a abolição da esclavitud, se logrou em Inglaterra e muitas sociedades bíblicas também se formaram para traduzir a Bíblia e oferecer a Bíblia em la língua, em el idioma de cada pueblo. El movimiento moderno de las misiones que hablamos anteriormente, protestantes, floresceu enviando misioneros principalmente a Ásia e África. Iniciou com William Carey, como já hablamos, que foi a la Índia em el año 1793, bajo la Sociedade Missioneira Bautista. Muitas outras missões denominacionais e interdenominacionais começaram em Grã-Bretanha e outros países da Europa Oriental. Latinoamérica não era considerada como campo missioneiro em esse entonces. ¿Por quê? Porque havia sido conquistada por los portugueses e espanhóis. Entonces, e como la Igreja Católica impuso la religião católica, se considerava que eram continentes já cristianizados. A Revolução Industrial que havia começado em Inglaterra durante o século XVIII também cambiou a vida cotidiana da Europa Ocidental da segunda metade do século XIX. As cidades cresceram, a vida se regulava não por las estações agrícolas, sino por el reloj de las fábricas. Las nuevas invenções se multiplicaram, pero la vida del trabajador era muy difícil. Los sindicatos y los programas de gobierno empezaron a tomar el lugar del ministerio de la iglesia y el domingo se convirtió en el día de diversión. El materialismo invadió a la sociedad y la sociedad se tornou mais secularizada. Explicações de desenvolvimento orgânico e natural, ou seja, a evolução, dominavam o pensamento. Em el ano 1859, Charles Darwin, publicou El origen de las especies, que ofereceu uma teoria cuyo propósito foi quitar a Deus de su lugar como criador de las especies. La crítica alta enseñaba que el monoteísmo es el desarrollo más elevado del proceso evolucionario religioso y que la Biblia es una colección de mitos, leyendas y algunos hechos históricos. El comunismo explica la historia como un desarrollo natural propulsado por el conflicto entre las clases socioeconómicas. Los movimientos cristianos. La Iglesia Católica Romana respondió con el sílabus de errores en el año 1864 y el Concilio Vaticano I en el año 1870, condenando los movimientos anticristianos del siglo. Algunos eruditos como Hegerberg, Delitzsch em Alemanha e Kuyper em Holanda atacaram a crítica alta. Guillermo Booth organizou o Ejército de la Salvación, ou William Booth, como também é conhecido. E Jorge Williams fundou a IMCA,
o um movimento de jovens cristianos. Moody, Ira Sankey e outros dirigiram campanhas massivas em las cidades seculares. Spurgeon fundou na igreja de mais de 6.000 pessoas um colégio para ministros, um orfanato, uma revista e outros ministérios em Londres. Incluso Spurgeon é conhecido como o príncipe de los predicadores. Em esses entonces também um outro homem que podemos dizer que isso teve um papel muito importante foi Jorge Miller, que trabalhou com casas de niños, orfanatos e abrigou a muitos niños e suas experiências de fé, de dependência de Deus para sustener, proveer a estes niños foi algo muito inspirador e impactante. La liberación de Latinoamérica preparó el camino para la introducción de las ideas protestantes. Las ideas de la Revolución Francesa por fin penetraron a América Latina en el siglo XIX, a pesar de los esfuerzos en contra por parte de la Inquisición, que aún operaba. La idea de la libertad religiosa empezó a considerarse y los países ganaron libertad política de España. El Papa tuvo que romper con el real patronato y reconocer las nuevas naciones, pero la época colonial había dañado mucho la reputación de la Iglesia romana. Las ideas liberales, como el racionalismo y el romanticismo, provocaron una actitud anticlerical. Las nuevas naciones declaraban su lealtad con la Iglesia romana, pero el comercio los puso en contacto con naciones protestantes. Se dieron cuenta de su propio retraso económico y buscaron inmigración protestante para ayudar al progreso. Este contacto ayudó a disminuir los esfuerzos de las ideas equivocadas que tenían con respecto a los protestantes. Algunos empezaron a distribuir Bíblias en Latinoamérica, e depois, em el año 1850, as denominações começaram a enviar os primeiros missioneiros. Hasta el año 1925, a obra progressava lentamente por la falta de missioneiros e la oposição de la Iglesia romana. E os evangélicos desarrollaram uma mentalidade de persecução e inferioridade. Incluso hasta hoy día se piensa así, no puedo, no tengo, no sé. Desde el año 1925, los evangélicos han crecido enormemente, especialmente en ciertos países, esto debido al crecimiento nativo, al alto número de misioneros y también al movimiento pentecostés. Aunque la mayoría de los evangélicos de la clase humilde, la conversión ha elevado el estado de muchos y las nuevas generaciones están entrando en las profesiones universitarias. Entonces, estos fueron algunos de los hechos de este siglo XIX. En la próxima clase vamos a hablar del principio de los siglo XX para concluirmos nuestro estudio de la iglesia moderna. Que Dios les bendiga.